Meus amados, nós estamos diante de uma palavra maravilhosa, uma palavra, por sinal, muito interessante, e está em evidência dentro desse texto que nós acabamos de ler, capítulo 2, livro de 2 Samuel, esse moço por nome de Davi. Esse momento aqui do capítulo 2 é um momento de muita euforia, de muita alegria. É um momento onde Davi pode estufar o peito, puxar o ar e trazer aquele refrigério ter certeza de que é chegado o momento da exaltação, é chegado o momento da coroação, é chegado o momento de viver tudo aquilo que Deus tinha preparado para ele. Porém, para chegar a este momento do capítulo 2 do livro de 2 Samuel, nós somos sabedores que nem sempre foi fácil para este moço por nome de Davi. Haja vista que desde o seu princípio de ascensão, quando Deus olha para ele ainda lá no campo, longe da sua família, cuidando do rebanho do seu pai, Deus achou graça na vida dele, porque lá no campo ele era um homem determinado a enfrentar qualquer tipo de desafio, né? E quem sabe ser honrado lá na frente. E Deus achou graça na vida de Davi. Deus olhou para ele e decidiu investir nele. Deus olhou para ele e achou uma qualidade maravilhosa na vida dele. E Deus o chamou para algo muito grande. E depois que o Senhor tira ele do campo, e ele recebe a unção dada por Deus através do sacerdote Samuel. E a Bíblia afirma dizendo que depois que o sacerdote Samuel derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Davi, a partir daquele momento o Espírito do Senhor se apoderou da vida de Davi. E o homem agora, que outrora não tinha a unção de Deus, já era um grande vencedor. Imagina ele com a unção de Deus. Existe o antes e o depois na vida de Davi. Antes da unção, ele já era um vencedor. Imagina ele cheio da unção de Deus. E assim aconteceu com Davi, o homem que foi subindo degraus de exaltação, de honra. Tudo estava acontecendo conforme Deus tinha o projetado, derrotador de gigantes, né? Venceu o exército de filisteus, mas nem sempre na caminhada em que o Senhor propôs para Davi foi de alegria. Existiam momentos de dificuldade, lágrimas, vale, sofrimento, momentos de perseguição, né? Sendo perseguido pelo rei Saul, aquele que poderia guardar Davi em segurança, proteger Davi em segurança, e por diversas as vezes Saul desejou matar Davi, e Davi por diversas as vezes fugiu da presença de Saul. E no capítulo 22 do livro de 1 Samuel, retrata acerca de um momento em que Davi olha para a sua realidade de vida e enxerga o seu entorno, todos os acontecimentos negativos que está sucedendo na vida dele. Parece que é o ponto final da sua existência, né? Tanto fisicamente falando, como emocionalmente falando. No capítulo 22 do livro de 1 Samuel, o texto deixa bem claro que ele entra para dentro de uma caverna de Adulão. E agora ele está dominado por um espírito de angústia, fraqueza, um sentimento de derrota, lágrimas, perseguição, muita coisa acontecendo na vida dele. E lá no capítulo 22 do livro de 1 Samuel, está lá Davi dentro da caverna de Adulão, sozinho. E o grau da complexidade que ele está vivendo é tão difícil, tão terrível, que ele nem expressa isso para a sua família. Porque no capítulo 22 de 1 Samuel deixa bem claro que ele entra sozinho dentro da caverna de Adulão. Sozinho. Nem a sua família sabia do que estava sucedendo com ele. Ele está sendo perseguido, ele está triste, ele está praticamente abatido, aflito, angustiado, solitário. Parece que eu vejo Davi olhar para si mesmo e dizer: vou chorar as minhas lágrimas sozinho dentro de uma caverna. Vou entrar dentro de uma caverna e vou esperar a morte. Não quero transmitir a minha realidade para a minha família e muito menos para os meus amigos. A realidade que Davi está vivendo está lá no capítulo 22 de 1 Samuel. É uma realidade que ele está em
plena angústia, dominado pelo espírito de preocupação, sozinho. Nem a sua família sabia o que estava acontecendo com ele. Seus irmãos não sabiam o que estava acontecendo com ele. Os seus pais não sabiam o que estava acontecendo com ele. Sua parentela não sabia o que estava acontecendo com ele. O nível de momento difícil que Davi está lidando é tão terrível que ele não tem coragem de expressar isso para a sua família. E o que está acontecendo com Davi não ficou limitado apenas na vida de Davi. Nós estamos falando de um século 21, que ainda existe homens e mulheres que estão vivenciando justamente aquilo que Davi vivenciou. Momentos de dificuldade, angústias e preocupações, desespero e aflições, situações que nos dominam por um todo, a tal ponto de olharmos para nós mesmos e nos sentimos impotentes diante da realidade que nós estamos vivendo. Cá entre nós, muitos de nós não queremos transmitir ou contar ou externar para a família o sofrimento, a humilhação, a angústia. Eu sei do que eu estou ministrando aqui nessa noite. Para alguém que está passando por uma dificuldade, por uma situação difícil, e tudo que você está vivendo, isso está limitado apenas em você, porque você não quer que o seu pai saiba do que você está vivendo, sua mãe saiba do que você está vivendo, sua família saiba do que você está passando, os seus amigos saibam do que você está vivendo. É uma guerra interna, e isso te dominou como dominou Davi. Está dentro de uma caverna de Adulão. O texto diz que nem a sua família estava sabendo do que ele estava vivendo. Ele está sozinho. Mas o que é interessante, que o sozinho para Davi tange naquilo que é terreno. Porque sozinho naquilo que tange espiritualmente falando, ele não está sozinho. Eu imagino Deus dentro da caverna, porque Deus é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus dentro da caverna vendo o Davi sozinho, chorando as suas dores. A sua família não sabe o que está acontecendo. E agora eu imagino Davi dentro da caverna, dentro dessa realidade. Fora da caverna, Deus preparando alguém para ir ao encontro de Davi. E o interessante, sabe quem é que vai visitar Davi dentro da caverna? É a sua família. Justamente a família que ele não queria que soubesse da sua realidade do momento presente. Está lá no capítulo 22 de 1 Samuel. De repente Davi olha, está chegando a sua família. Parece que eu estou vendo Deus dizendo assim para Davi: Davi, aleluia, você queria estar sozinho, você queria viver essa realidade, essas dores sozinho, mas eu resolvi enviar reforço para estar do teu lado. Eu estou entendendo a linguagem do Espírito Santo aqui nessa noite. Papai do céu está falando com alguém. Sozinho você não vai ficar, porque os céus vão enviar reforço para estar do teu lado. Aleluia. Quem está entendendo, dá glória a Deus bem alto para Jesus. Davi está sozinho. Chegou a família dele. Cá entre nós, aleluia, por mais que nós às vezes menosprezamos famílias, mas a família ainda é a célula máter da nossa sociedade. Família ainda é o maior projeto que o Senhor estabeleceu na face da terra. Na dor, vai apresentar a família. Eu vi aqui a bispa pedindo oração pela irmã, família, aleluia, aleluia, glória a Deus. Então Davi está dentro da caverna. De repente chegou o pai, de repente chegou a mãe, de repente chegou os irmãos. É o céu dizendo assim para Davi: não te deixarei sozinho. Eu estou me dando uma mensagem profética para alguém aqui. Deus não vai te deixar sozinho, aleluia. Deus não vai te deixar sozinha, aleluia. Chegou a família de Davi dentro da caverna. Se não bastasse chegar a família de Davi, a Bíblia afirma dizendo que chegou homens também para dentro da caverna. E esses homens, o texto diz assim, que as características desses homens eram homens amargurados de espíritos, homens abatidos de sentimentos, homens fracassados e endividados, se uniram a Davi dentro da caverna. Aquele que estava sozinho, agora tem a família dentro da caverna com ele. Aquele que estava sozinho, agora tem muitos homens junto com ele dentro da caverna. Muita gente dentro de uma caverna. E dentro dessa realidade de abatimento, dentro dessa realidade de lágrimas, dentro dessa realidade de impotência, Davi tira a força lá do fundo e diz assim: eu vou me posicionar dentro da realidade que eu estou vivendo.
Eu cheguei sozinho, mas chegou também minha família. Chegou alguns homens. Vou ser líder no meio deles e nós vamos sair dessa realidade. Daqui para fora, nós vamos fazer proeza por onde quer que coloquemos os pés e as palmas das mãos. Daqui para fora, nós vamos fazer a diferença. Daqui para fora, nós vamos escrever uma história. Daqui para fora, nós vamos sair para derrotar gigantes. Nós vamos sair para vencer exércitos. Eu estou entendendo a linguagem do Espírito Santo aqui nessa noite, porque Deus não reuniu aqui nessa noite pessoas perfeitas. Aleluia. Deus reuniu homens e mulheres cheios de imperfeições, cheios de fragilidades, cheios de problema. Mas eu sei de uma coisa: dessa caverna de Adulão aqui nessa noite, nós sairemos daqui para deixar um legado, para escrever uma história, para derrotar gigante, para vencer situações de adversidade. Quem está entendendo essa linguagem do Espírito Santo, joga a mão para cima e dá glória a Deus. Você veio para cá, aleluia. Quem sabe veio sozinho, mas você vai sair sabendo de uma coisa: também vai sair um exército poderoso de Deus desse lugar. Glória a Deus. Todos nós somos conhecedores dessa história. 400 homens que se unem a Davi. Dentro desses 400 homens, alguns homens se destacaram e foram chamados valentes de Davi. E a história vai desenrolando. Depois desse acontecimento, Davi vai passando por processos dificultosos, luta, prova, perseguição, calúnia. Mas eles decidiram: nós sairemos de dentro da caverna para deixarmos uma história de sucesso pelo lado da caverna. Nós sairemos de dentro da caverna, entramos endividados, entramos tristes, entramos abatidos, entramos cheios de problema, mas nós decidimos sair de uma forma diferenciada. Você só sai do mesmo jeito que você entrou desse lugar, se você quiser, porque eu quero mais alguém do meu lado para dizer: nós vamos sair para derrotar gigantes, nós vamos sair para saltar muralha, nós vamos sair para fazer o nome do Eterno ser glorificado. E como eu disse, aqui não tem perfeição, aqui tem homens e mulheres que Deus está dizendo: é na tua fraqueza que o meu poder vai se aperfeiçoar, é na tua fraqueza que o meu nome será glorificado. Aleluia. O detalhe interessante, eu disse no capítulo 22 de 1 Samuel, no capítulo 30 de 1 Samuel, Davi está dentro de uma realidade, cidade que se chama Ziclag. Dentro dessa cidade, Deus permite Davi se estabelecer junto com a sua família, junto com seus valentes, junto com os seus rebanhos, os seus pertences. E essa cidade chamada Ziclag, para Davi, era o momento ápice de uma preparação para ele viver um propósito tão grande. Foi em Ziclag, essa região que Davi se estabeleceu, que ele mais sofreu. Teve uma certa feita que os amalequitas entraram dentro de Ziclag, quando Davi estava com seus homens longe. Eles destruíram a cidade, queimaram a cidade, pegaram as mulheres, pegaram os filhos, pegaram o ouro, a prata, as riquezas, os rebanhos, tudo que tinha, eles levaram. Davi, quando voltou com seus homens, eles olharam para a cidade de longe, a cidade em chamas, e eles começaram a chorar. E a Bíblia faz questão de dizer, está lá no primeiro capítulo 30 de 1 Samuel, o texto faz questão de dizer que eles choraram tanto, que não tinha mais nem forças para chorar. Ziclag foi o lugar que se chama escola na vida de Davi, foi o lugar da preparação, foi o lugar onde Deus estabeleceu ele para dizer bem assim: Davi, se você vencer neste lugar, você vai viver o propósito maior. Se você passar por todas as dificuldades neste lugar e não retroceder, você vai chegar no lugar da exaltação. Quando Deus coloca Davi em Ziclag, Deus estava dizendo bem assim: aqui é o último lugar que é onde você vai estar antes do lugar da honra, da coroação. Deus preparou essa região chamada Ziclag na vida de Davi para dizer: aqui você vai chorar, aqui você vai sofrer, aqui você vai ser perseguido, aqui você vai passar por dificuldade, mas se você vencer tudo isso, você vai viver coisas tão grandes lá na frente. Cá entre nós, às vezes Deus nos permite a estar em uma Ziclag da vida, em um momento, em uma fase, em uma situação. Para Davi, Ziclag foi o lugar da escola, do aprendizado. E detalhe, por diversas vezes Saul procurava Davi para tirar a vida.
rodeava a cidade de Ziclag, observava Davi, mas não entrava para matar Davi. É Deus dizendo assim: o teu maior inimigo, o teu maior perseguidor vai chegar perto de você, mas não vai tocar em você. O teu maior inimigo, o teu maior perseguidor vai rodear o seu entorno todo, mas não vai tocar em você. Aleluia. E um determinado dia, a história diz que Davi recebeu notícia. Qual foi a notícia que Davi recebeu? A história bíblica afirma dizendo que ele recebeu a notícia que o seu maior perseguidor já não existe mais. Saul morreu. Davi está em Ziclag, junto com as suas mulheres, seus filhos, os seus servos. Chegou a notícia: Davi, Saul morreu. Davi, com certeza, um alívio dominou ele, dizendo: estou livre do meu maior perseguidor. Agora ele pode dizer: eu fui chamado para ser rei no lugar de Saul. Até hoje Saul não me permitiu assumir o trono de Israel por um todo. Mas se não existe mais a figura de Saul, eu sou a bola da vez. Se não existe mais Saul para me perseguir, agora é a minha vez. Só que o que eu acho lindo na vida de Davi é que ele tem direito para dizer: vou assumir o trono. Não existe mais Saul. Só que Davi entendeu na sua caminhada que todo passo dele não é direcionado segundo a vontade dele. Os passos dele é direcionado segundo a vontade do Senhor. O texto que nós acabamos de ler, 2 Samuel capítulo 2, diz assim: passado algum tempo, depois de muito tempo que Davi recebeu a notícia da morte de Saul, Davi foi orar ao Senhor. Ele foi fazer uma pergunta ao Senhor em oração, dizendo: Deus, posso subir para a cidade de Judá? O que ele está dizendo? Deus, já não existe mais a figura de Saul. Eu estou livre do meu maior perseguidor. Porém, mesmo que eu saiba disso, não quero subir para Judá de acordo com a minha vontade. Só saio de Ziclag se o Senhor me permitir. Ele está dizendo assim: direciona os meus passos. Se o Senhor me dizer fica, eu vou ficar em Ziclag. Se o Senhor me dizer vai para Judá, eu vou para Judá. Porque quem manda na minha vida não sou eu, quem manda na minha vida é o Senhor. Aleluia. O que Davi está dizendo? Eu quero uma direção, eu quero uma luz, eu quero, aleluia, uma orientação. E se tem coisa melhor nesta vida, é eu e você entendemos essa realidade, que não mais eu, não mais você, mas Cristo nos direciona. Eu estou ministrando uma mensagem para alguém que está pedindo para Deus uma direção, está pedindo para Deus uma resposta, está pedindo para Deus uma luz, uma porta aberta. Deus está dizendo: tu está fazendo a melhor coisa, colocando diante de mim em oração. A tua oração vai ter resposta. A tua oração vai trazer uma... a tua oração vai trazer uma direção, viu? Talvez você não está vendo agora, mas Deus, pelo poder da palavra, está sendo liberada. Eu vou dar uma direção para você, eu vou dar uma resposta para você, eu vou abrir o caminho para você, eu vou na sua frente. Davi está dizendo: Deus, posso ir para a cidade de Judá, porque eu estou aqui em Ziclag, foi o Senhor que me colocou aqui, mas quem manda na minha vida não sou eu, é o Senhor. Se o Senhor falar fica, eu fico. Se o Senhor dizer vai, eu vou. Oh glória! Quem quer ser guiado pelo Espírito do Senhor, aleluia. Quem quer ser guiado, direcionado pelo Espírito do Senhor, dá um brado de glória a Deus e aleluia, e deixa Ele guiar os seus passos. Glória! Davi vai orar ao Senhor. Ele vai orar ao Senhor. A oração dele é em forma de pergunta: Deus, devo ir para a cidade de Judá? O texto diz assim: e o Senhor respondeu que sim. O Senhor respondeu para Davi dizendo: sim, pode sair de Ziclag, pode ir para Judá. Ele primeiro orou, aguardou a resposta veio. Aleluia. Tem alguém que está orando, Deus está dizendo: a resposta vai chegar. Davi, pode ir para Ziclag. Gente, é o ápice da exaltação. Pode ir para Judá, é o ápice da exaltação. Só que o que me chama a atenção é que o texto ainda continua dizendo que Davi diz: Senhor, eu vou para Judá. Só que lá em Judá tem muitas cidades. Qual das cidades o Senhor quer que eu coloque os meus pés? Aleluia.
Oh glória! Qual lugar que o Senhor quer que eu habite? No oeste, no sudeste, no sul, no centro-oeste? Ele está dizendo: Deus, eu apanhei tanto na vida, eu fui perseguido demais, mas em todo o tempo os meus passos foram direcionados pelo Senhor. Judá é grande, tem muitas cidades. Se o Senhor falar, vai para a cidade e tal, eu vou. Não quero que a minha vontade seja prevalecida, eu quero que a tua vontade seja prevalecida. Vai. Davi agora tem a resposta do Senhor, pode ir para Judá. E ele tem a resposta do Senhor, qual cidade de Judá é para ele chegar. O texto diz assim: e o Senhor respondeu para Davi: vai para Hebrom. Repita comigo: Hebrom. Hebrom. Deus disse: vai para Judá. Lá em Judá, de todas as cidades, você vai habitar em Hebrom. Até aí está lindo, está maravilhoso, porque Davi pode bater no peito e dizer: é a hora da minha exaltação. Não tenho mais Saul, não tem mais Golias, não tem mais Filisteu, agora eu vou assumir o trono. Só que o texto diz assim, que o Senhor disse para Davi: leva consigo suas mulheres e os seus filhos. Hebrom é o lugar da exaltação, da coroação. Só que Davi poderia ir sozinho, só que a orientação divina é essa: leva a família também, leva os filhos também. Sabe por quê? Porque no tempo da perseguição, quem estava do lado de Davi era a família. No tempo da luta, quem estava do lado de Davi eram os filhos. No tempo da vaca magra, quem estava do lado de Davi? Família. Ele é maçulemicai. Então Davi disse: Davi, tu vai ser coroado lá em Hebrom. Mas esse momento de coroação, não só você vai ser coroado, a família vai também. Os filhos vai também. Os filhos sofreu contigo, agora eles vão sorrir contigo também. A esposa passou no sofrimento contigo, agora no lugar de exaltação vai também. O que Deus está dizendo para Davi: o que é para você, é para a família, é para os filhos. E eu estou entendendo a linguagem do Espírito Santo aqui nessa noite. Eu estou ministrando para alguém que tem chamado como Davi foi chamado, que tem força, coragem e disposição como Davi também tinha. Deus está dizendo: tem coisa grande para você, mas também a tua família vai participar do processo da exaltação. A família também vai chegar no tempo da honra. O que é para você, é para o filho, é para a filha, é para o esposo, é para a esposa, é para a parentela, é para a família por um todo. Deus está dizendo: o que é para você, é para a casa toda. Olha para alguém que está do teu lado e diz: é para você e para a tua família, viu? Não esquece da família, Davi. Leva as suas mulheres, leva os seus filhos. Eles passaram por sofrimento, eles estiveram em Ziclag, eles foram aprisionados, levados a cativo, eles choraram, eles padeceram, tudo por causa do ministério teu, Davi. Então na hora da exaltação, na hora da coroa, eles também vão subir lá no lugar da exaltação. Glória. Não é só você, Davi. Eu quero abrir um paralelo aqui, gente, porque o que está acontecendo com Davi é Deus dizendo assim: é para você e para a sua família. Porque a nossa realidade dessa geração do século 21, você sabe do que eu estou dizendo, você vai entender a forma que eu vou lhe falar. É muita gente que na hora da exaltação deixa a família, deixa a esposa, deixa os filhos. Quando Deus disse assim: sobe para Judá, vai para Hebrom, leva as mulheres. Se chorou contigo na prova, vai se alegrar contigo também. Leva os filhos. Se padeceu contigo, também vai se alegrar também. Se tem coroa para você, Davi, tem coroação para eles também. Ô, gente, o que tem de gente, aleluia, achando que o tempo da exaltação é só para si mesmo, e quando chega o tempo da exaltação se vangloria dizendo: Deus me honrou, mas esqueceu que a mulher pagou o preço em oração. Os teus filhos estavam lá na prova também, no tempo da vaca magra. Deus está dizendo: tem coisa grande para mim, para você, mas não esqueça da família, não esqueça dos filhos, não leva eles também, porque eles também fazem parte do processo para viver o propósito. E Deus está dizendo: o que é para você, é para a tua casa, é para a tua família, é para os teus filhos. Aleluia. Davi está alegre, porque dentro dessa realidade levar a família é fácil. Mas aí a orientação também continua dizendo:
leva a família. Aí vem mais uma orientação: leva os servos, os valentes. Leva as mulheres dos valentes e os filhos dos valentes. O que Deus está mostrando para Davi? Davi, você vai ser coroado lá em Hebrom, vai ser exaltado lá em Hebrom. Só que você não chegou aí em Ziclag sozinho. Você não chegou sozinho. Teve valentes que se juntou a você. Lembra lá da caverna de Adulão? Quando tu estava solitário, sozinho, pedindo a morte, achando que tudo está errado e seria ponto final. Quem que eu te enviei lá dentro da caverna? Primeiro, a família. Segundo, os valentes. Na caverna, Davi recebe todos eles. No tempo da exaltação, Deus está dizendo: aqueles que eu enviei lá na caverna, aleluia, eles vão participar também do dia da coroação. O texto está deixando bem claro. Deus dizendo bem assim para Davi, em outras palavras: valentes que lutaram por sua causa, valentes que te ajudaram na dificuldade, valentes que guerrearam junto com você, valentes que somaram com você. Eu glorifico a Deus, gente, porque eu fiquei feliz aqui nessa noite de ver o trabalhar de Deus no meio da congregação. Aleluia, valentes, guerreiros que estão dispostos a propagar o evangelho do Senhor a todo tempo. No tempo da exaltação, Deus está dizendo bem assim para Davi: Davi, os valentes vão também, as mulheres dos valentes vão também, os filhos dos valentes vão também. Senhor, mas eu que fui chamado, escolhido, mas quando tu estava lá na caverna, quem que eu enviei? Eu enviei família, eu enviei valente. Agora no lugar da coroação, eles também vão participar da coroação. Deus está dizendo: o que é para o altar, também é para você aí, aleluia. O que Deus tem para o altar, Deus tem para você aí também. Talvez você não seja o Davi, mas você é o valente que faz o nome do Eterno ser glorificado. E Deus é justo, não deve nada a ninguém. Ele está dizendo: a recompensa virá na proporção do seu esforço, na proporção do seu sacrifício, na proporção da sua semeadura. Também virá o esforço, diz o Senhor dos Exércitos. Leva a família, leva os valentes. E a história diz que saiu Davi de Ziclag, deixou Ziclag. Eu imagino Davi deixando Ziclag assim: terra de sofrimento, mas terra de aprendizado. E eles vão subindo para Judá. Família de Davi, valentes de Davi, família dos valentes de Davi estão subindo para Judá. Quando chegam em Judá, eles se estabelecem em Hebrom. Ao se estabelecer em Hebrom, é o lugar da coroação. Deus disse para Davi: tu vais ser rei do meu povo por um todo. Esse lugar, Hebrom, é o lugar da coroação maior. Então Deus está dizendo assim: chegou a sua vez, Davi, chegou a sua hora, chegou o seu momento. Só que lembra de quem está do teu lado, lembra daqueles que te ajudaram no processo para você viver esse propósito. Só que um detalhe muito interessante, a história vai dizer que em torno de Hebrom se estabelece cidades aonde habitava soldados leais a Saul. O entorno de Hebrom, existem cidades onde moram soldados fiéis, leais ao legado de Saul. Saul muito perseguiu Davi. Agora imagina, Deus leva Davi, a família de Davi, os valentes de Davi para Hebrom. Em torno de Hebrom tem muitos soldados de Saul. Qual é o desejo do soldado de Saul quando ele ainda estava com vida? Matar Davi. E agora Deus leva Davi como se fosse para um lugar onde o entorno havia muitos inimigos. Parece que Deus está dizendo assim: eu te trouxe para um lugar onde o seu entorno vai ter inimigos. É o lugar da coroação, mas ao seu entorno vai ter muitos inimigos. É o lugar da honra, Hebrom, mas ao seu entorno vai ter muitos soldados fiéis e leais a Saul. O desejo de Saul é matar você, Davi. E agora imagina os soldados que estavam em torno de Hebrom dizendo um para o outro: chegou em Hebrom Davi, aquele que o nosso Senhor Saul queria matar. Saul não conseguiu, mas agora vamos vingar a vida de Saul matando Davi, porque ele está em Hebrom.
A Bíblia diz assim, queridos, que dentro dessa realidade, Deus dá para Davi sabedoria. Porque o texto diz que ele vai para uma cidade chamada Jabes-Gileade, e dentro dessa cidade chamada Jabes-Gileade, onde é recheada de soldados leais a Saul, Davi chegou não como um guerreiro, ele chegou e começou a valorizar o trabalho dos soldados leais a Saul. Começou a dizer para esses soldados: vocês são valentes, vocês são fiéis, vocês prestaram serviço maravilhosos para Saul. Saul, grande homem de Deus. Saul, um verdadeiro escolhido do Senhor. Saul, aquele que Deus deu a honra de assumir o trono de Israel. Os soldados estão querendo matar Davi por causa de Saul. Davi está dizendo: Saul, um grande homem de Deus, um verdadeiro servo do Senhor. Davi entendeu: eu estou lidando com os soldados, mas essa batalha não vai ser no braço, não vai ser na arma, essa batalha vai ser no diálogo. Eu vou chegar valorizando a presença deles quando estava ainda na presença de Saul. Os soldados que estão prontos para guerrear com Davi, eles começam a ouvir de Davi essas palavras tão lindas e maravilhosas. Eles começam a se amolecer o coração e dizer: olha quanto ele amava Saul, olha quanto ele desejava o bem de Saul. Aqueles homens que queriam guerra contra Davi, eles começaram a dizer: esse daí é Davi. Eu pensava outra coisa, mas ele, olha quanto ele ama nosso Senhor que está morto. Olha quanto ele valorizava a presença de Saul como rei em Israel. Ele não quer guerra, ele quer amizade. Sabe o que eu entendo aqui? Deus está ensinando a mim e você a ver as batalhas das nossas caminhadas, que não vai ser necessário usar o braço. Eu estou entendendo a linguagem do Espírito Santo, porque tem alguém aqui no meio da congregação que existem situações na sua vida que você quer usar o braço, quer usar a força de alguma coisa. Deus está dizendo: eu vou te dar sabedoria no falar. Você quer destruir o inimigo? Enquanto ele vem para tentar guerrear, você vai com palavra de amor, você vai com palavra de sabedoria. Deus está dizendo: vou colocar palavras de sabedoria no lábio de alguém aqui, porque alguém quer guerra, mas você quer paz. Alguém quer briga, mas você quer presença do Espírito Santo, e Deus vai te dar a palavra de sabedoria. Oh meu Deus, eu estou entendendo a linguagem do Espírito Santo. Davi começou a valorizar esses soldados e dizer: olha, soldados de Jabes-Gileade, vocês são verdadeiros guerreiros, vocês são verdadeiros homens de Deus. A presença de Saul no meio de vocês ensinou coisa boa, maravilhosa. Vocês serviram a um grande rei. Os soldados que queriam guerra, não, desse jeito não tem como guerrear contra ele. Ele chega em Jabes-Gileade, ele convence todos os soldados que queriam guerra a se unir a ele. Ele vai para outra cidade, os soldados querem guerra, ele chega valorizando palavras de diálogo. E ele ganha a cidade, ganha todo o entorno de Hebrom. Aí o texto diz, para finalizar: e em Hebrom, os homens de Judá foram para Hebrom, e ali ungiu Davi rei da tribo de Judá. Vai despertar em nós, eu me incluo nessa mensagem, vai despertar em nós a habilidade de diálogo, sabedoria, porque o inimigo vai querer guerra, o inimigo vai querer contenda, confusão, tempestade. Deus está dizendo: eu vou colocar palavras de sabedoria nos seus lábios. Por intermédio de você, sua casa, sua família, o seu entorno será alcançado pelo propósito maior. Deus está ministrando uma mensagem para alguém que o inimigo quer guerra, quer luta, quer palavras negativas, palavras de baixo escalão, palavras de maldição. Deus está dizendo: eu vou te usar, e você vai convencer, aleluia, o seu entorno de que Deus é Deus na sua vida. Você vai convencer o seu entorno que Deus liberou para você uma palavra e um propósito estabelecido para honra, e quem acredita nisso também receberá a bênção que Deus já liberou para a tua vida. Aleluia. Eu convido você a se colocar de pé.
Emalamantore malamassurimikai. Deremassuliminevlácia. Gente, quando Deus ministrou no meu coração essa mensagem, Deus dizia assim: Marcos, eu quero dar palavras de sabedoria para o meu povo, de diálogo, de confrontar o inimigo e vencer sem usar a arma ou muito menos o escudo, mas sim a fala, a palavra liberada. Deus vai te dar sabedoria, isso é profético, gente. Sabedoria no seu falar, a tal ponto do inimigo vir com armas, com escudo, para criar guerra contra você, e você não abrir da boca, a paz do Senhor vai tomar conta do ambiente. O inimigo quer guerra na tua casa, no teu casamento, tempestade na sua vida por um todo, e Deus está dizendo: vou te usar com sabedoria. Davi entendeu, Hebrom é o lugar de exaltação. Ele poderia ser ungido em Hebrom, tendo ao seu entorno soldados leais a Saul, que queria ele morto. Mas Davi entendeu: peraí, eles querem guerra, eu só cheguei aqui porque Deus me trouxe aqui. Eu estava lá em Ziclag, para chegar aqui em Hebrom eu fiz uma oração, e Deus respondeu: pode ir para Hebrom, pode ir, fica lá. Então se eu estou aqui, não vai ser os inimigos que vai me abater. Se eu estou aqui, não vai ser o entorno recheado de soldados leais a Saul que vai me destruir. Eu vou mostrar para ele quem é Deus na minha vida. Eu vou encontrar o primeiro soldado. Primeira coisa que eu vou dizer: você é um verdadeiro soldado, você é fiel, você é valente. O seu senhor Saul, um homem de Deus. Os soldados que queriam guerra começaram a ouvir Davi e começaram a desmoronar na frente de Davi, dizendo: eu quero ser teu amigo. Ou seja, aquele que era inimigo começou a virar amigo de Davi. É Deus usando Davi com sabedoria, e Deus vai te usar também com sabedoria. Quem precisa de sabedoria, a palavra do Senhor diz: peça que Ele vai te dar. Peça que Ele vai te dar. Aleluia. E tem alguém que vai sair desse culto com um espírito de sabedoria aflorado. Aflorado a tal ponto de você chegar na presença, seja do inimigo, seja do problema, do gigante, da adversidade, e você ter sabedoria para lidar com tudo isso e ver o propósito de Deus ser estabelecido na sua vida. Eu quero orar com você nesse momento. Coloque a mão no teu coração. Tem alguém que está em guerra aqui nessa noite, em batalhas travadas. E Deus está dizendo: tudo que eu tenho para você hoje é sabedoria. Sabedoria para lidar em área conjugal, sabedoria para lidar em área financeira, sabedoria para lidar em áreas espirituais. Eu não vou sabedoria. Negociar a minha Alguém vai fé. sentir uma presença maravilhosa Vão do dizer Espírito que é Santo. muito grande para mim, mas eu sei em quem eu tenho crido. Feche os teus olhos e coloque a mão no teu coração, porque Deus vai te renovar, te encher de sabedoria. Venha sobre a igreja de Cristo sabedoria. Venha sobre a igreja de Cristo autoridade. Está chegando. Vem sobre a igreja de Cristo poder e ousadia. Venha sobre a igreja de Cristo um renovo espiritual. Gritar bem alto para Espírito Santo, toca toda agora. terra ouvir. É de dentro para fora. Senhor, alguém vai e sentir vontade de chorar, todo chora. Alguém vai sentir vontade da glória a Deus bem alto, pode dar. De mim. Alguém vai sentir vontade de pular tudo. Eu vou gritar bem alto para toda terra ouvir. Vem, Senhor, alguém está recebendo sabedoria em porção dobrada. E tira tudo que não é Jesus seu vai de tocar mim. em alguém aqui agora. Que ele cresça, que ele apareça. Renova, Jesus, que renova. Ele cresça, venha que sobre ele esse homem apareça. sabedoria. Vem, Senhor. Venha sobre esta mulher sabedoria. Vem, Senhor. Lema, Vem, Senhor. Remalabassuria. O Espírito Santo está no meio da congregação e está tocando, está tocando. Que ele apareça, está tocando, está tocando, está tocando. Que ele cresça, está renovando, está renovando. Está renovando. Está renovando, está renovando alguém aqui. Que malamassuri me cai. Alabracandaramassuri me cai. Sabedoria, direção, estratégia. Espírito Santo, a liberdade para tocar agora no meio do corredor. Que mesmo de rebasse. O Espírito Santo, a liberdade para tocar em alguém aqui que está recebendo sabedoria, que está recebendo unção de ousadia, que está recebendo unção de conquista.
que está recebendo unção de multiplicação. Recebe em nome de Jesus. Toca, Jesus, toca. Toca, Jesus, toca. Mas minha essência ele me mandou guardar. Aleluia. Ora vem, está chegando o dia. Recebe em nome de Jesus poder e autoridade. Eu não vou parar. Recebe graça, recebe virtude. Eu vou gritar bem alto para toda a Davi foi ungido em Hebron. Deus está te ungindo em Hebron aqui. E tira tudo o que não é seu de mim. Renova, Jesus, renova. O Espírito Santo está passeando no meio da congregação. O Espírito Santo está passeando no meio da congregação. O Espírito Santo está tocando no meio da congregação. Tudo que não é seu de mim. Que ele cresça, que ele apareça. Que o Espírito Santo está passeando no meio da congregação. Que ele apareça, vem Senhor. Vem Senhor. Que ele cresça, que ele apareça. O Espírito Santo está passando no meio da congregação. Que ele cresça, que o Espírito ele Santo está passando no meio da congregação. Vem, Senhor. Enche, Jesus, enche, renova. A Hebron de Deus está trazendo renovo aqui nessa noite. A Hebron de Deus está trazendo transformação de vidas aqui nessa noite. A Hebron de Deus está trazendo cura interior aqui nessa noite. A Hebron de Deus está renovando homens e mulheres aqui nessa noite. Recebe em nome de Jesus. Fala em línguas estranhas. Fala em línguas estranhas. Recebe poder e autoridade. Recebe graça. Recebe virtude. Recebe unção de Deus. Recebe em nome de Jesus. Prepare-te, ó igreja, para o noivo encontrar. Há uma presença maravilhosa do Espírito Santo. O Espírito do Senhor diz assim: Marcos, eu estou enchendo homens e mulheres de sabedoria. Telemanto remalavasulimicanto remashuria. Remando remasuli calabácia. Lebracai, está descendo sabedoria. Eu vou insistir nessa palavra porque Deus está descendo sabedoria. Está descendo sabedoria para alguém aqui que recebeu do Senhor porção dobrada de sabedoria. Mendereba daraba calabácia. Remanduria salva calabrai. Tem Deus nessa noite compromisso para a igreja encher com o espírito de sabedoria. Recebe em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Recebe poder e autoridade, graça de Deus. Em Hebron, Davi recebeu sabedoria. Recebeu a unção de exaltação. Recebeu a unção de conquista. Amados, olha aqui para mim, queridos. Quando ele chega em Hebron, ele conquista toda a região em torno de Hebron. E desceu sobre Hebron a unção de Deus sobre a vida de Davi. Que a unção de Deus nesta Hebron, aqui nessa noite, venha sobre todos aqui presentes. Tudo que Deus tem para você é grande. É lindo, é maravilhoso, é extraordinário. Mas não se esqueça, família, não se esqueça quem somou do teu ministério. E viva os propósitos de Deus. Deus te abençoe. Apóstolo, obrigado por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Você que pode, aplaude o nome de Jesus.